Bem-vindo de volta ao podcast Autismo e Acolhimento. Nesse episódio abordaremos a inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho. Bem-vindo ao podcast Autismo e Acolhimento, uma iniciativa da IBAC Brasil com o curso do TEA, Transtorno do Espectro Autista. Eu sou o Márcio, comigo está... A Juliane, olá. Olá. E conosco também está a Adriana Barufaldi, psicopedagoga, consultora para programas de projetos de diversidade, equidade e inclusão para empresas e organizações. Olá, Adriana, Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Juliane, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inserção das pessoas com TEA no mercado de trabalho, né, Ju? Começando por essa questão da inclusão, né, no mercado de trabalho, como que você enxerga a situação hoje? Qual que seria o primeiro passo para a pessoa pensar nisso? Veja só, Juliane e Márcio, nós temos hoje algo em torno de mais de 18 milhões de pessoas que a gente considera esse público da inclusão no Brasil, né? Dentre esses 18 milhões, mais de 18 milhões, nós temos pessoas com deficiência, nós temos pessoas com altas habilidades de superdotação, nós temos pessoas com transtorno do espectro autista. Então, ainda, mesmo sendo um volume muito considerável, porque a gente tem aí algo aproximado a 18, mais ou menos 20% da população, dependendo do estado, dependendo da região, que ainda continuam na invisibilidade, porque, infelizmente, as empresas ainda têm muita dificuldade de compreender a questão dos impedimentos de longo prazo, seja de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, e saber como é que a gente lida com a funcionalidade dessas pessoas para garantir o acesso, para garantir a permanência e para garantir o desenvolvimento de carreira. Então, ainda é um desafio muito grande para a pessoa com transtorno do espectro autista ou para a pessoa com deficiência, tanto quanto é difícil para a empresa exatamente por essas dificuldades, né? Sim. Você comentou com a gente sobre as leis que são necessárias para que aconteça a inclusão. Você pode nos explicar um pouquinho mais como que funciona para a questão do autista, essas leis? Quais leis amparam essa pessoa para ter a garantia da entrada no mercado de trabalho? Então, a primeira questão que a gente precisa pensar, o Brasil é signatário da Convenção da pessoa com deficiência, que depois se tornou estatuto e que foi regulamentado no Brasil por meio da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E ali regulamenta toda essa questão do acesso, da permanência, seja na educação, seja no trabalho, moradia, convivência social, em todos os âmbitos sociais. E uma das questões que a maioria das pessoas não sabem é que o transtorno do espectro autista, mesmo não sendo uma deficiência, ele goza das prerrogativas de toda pessoa com deficiência em função de tudo isso. Então, se eu pensar que o Brasil é signatário da Convenção, que assinou esse pacto, e que hoje ele entende que todas as pessoas precisam ter acesso a todos os bens, serviços e equipamentos, o trabalho não é diferente. Sim. Né? E em muitas situações a gente precisa entender, inclusive, por exemplo, na educação, que a vaga da pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro autista ou com altas habilidades, ela é uma vaga prioritária. E a maioria não sabe disso, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem a lei de cotas, que ela regulamenta exatamente essa questão de como a empresa tem que lidar. Então, está escrito lá na lei de cotas que mais ou menos de 2% a 5% das vagas da área operacional das empresas, elas têm que ser destinadas para a pessoa com deficiência, ou seja, para este público. Então, se eu penso que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela goza da prerrogativa da Lei Brasileira de Inclusão, então eu tenho que entender que todas aquelas descrições que estão, na LBI, elas fazem parte também para a pessoa com TEA, né? Em paralelo a isso, existe a lei Berenice Piana, não? Berenice Piana já é a lei
que a Berenice é maravilhosa, tem uma história lindíssima com a questão do filho. A Lei Berenice Piana, ela regulamenta as questões especificamente para pessoa com transtorno de espectro autista. Então, ela é uma lei que cuida muito dessa questão, mas em termos gerais, se pensar em moradia, se pensar em trabalho, se pensar em saúde, se pensar em educação, a gente pega então a LBI. E aí eu quero esclarecer algumas questões de alguns equívocos na compreensão da legislação. O Brasil é um dos países com uma das melhores legislações em termos de diversidade, equidade e inclusão, indiscutivelmente reconhecido por todo e qualquer país. A dificuldade é implementar. A dificuldade é torná-la política pública, a dificuldade é fazer as pessoas entenderem. E vou dar um exemplo concreto para vocês. Está escrito lá na LBI que as pessoas, esse público, né, da educação inclusiva, ou público de pessoas com deficiência, ou transtorno de espectro autista, ou altas habilidades e superdotação, são pessoas que necessitam, então, de acessibilidade e de reconhecimento das suas funcionalidades e diversidade, né? E ela traz muito, assim, as garantias em igualdade de oportunidade, né? E as pessoas entendem, a maioria de forma equivocada, que igualdade de oportunidade quer dizer as mesmas condições, e não é. Igualdade de oportunidade é olhar para o Márcio, olhar para a Juliane, entender, de acordo com a funcionalidade do Márcio e da Juliane, o que eles precisam para ter o acesso naquela função, naquela ocupação, para ter desenvolvimento de permanência e para poder desenvolver carreira. E esse é um dos gaps. A empresa, muitas vezes, ela não tem muito problema para fazer a questão da inclusão, mas da permanência e do desenvolvimento de carreira, sim, porque não sabe lidar, porque entende que igualdade de oportunidades é a mesma coisa. É aí que entra a equidade, né? Aí que entra a equidade. E vou te dar um exemplo concreto. Eu trabalhei durante muito tempo com uma pessoa cega, né? Sim. E ela me ensinava muitas coisas. Então, por exemplo, assim, nós tínhamos que ler um parecer, eu e ela, né? O que eu usava para ler o parecer? O meu óculos. Mas ela, como pessoa cega, ela usava, ela tinha tanto domínio de braille como de leitores de tela, ela preferia, então, o leitor de tela. Então, ela escutava o parecer. Então, quando eu digo igualdade de oportunidades, é olhar essa questão de equidade mesmo, e entender que nem todos nós funcionaremos nas nossas ocupações, nas nossas funções laborais da mesma forma. E é essa a dificuldade, muitas vezes, da empresa, dela entender que muitas vezes eu preciso customizar uma vaga, de entender que muitas vezes eu preciso de um apoio, quer dizer, uma pessoa surda, ela vai precisar de libras. Né? O sinalizador da empresa não pode ser sonoro, ele tem que ser apenas visual. Já para a pessoa cega, ele tem que ser auditivo, ele não pode ser visual. Então, eu tenho que trabalhando com essa ideia da igualdade de oportunidade que está na legislação, fazendo e adotando o princípio da acessibilidade de acordo com as características, peculiaridades e funcionalidades. Então, no momento em que a gente conseguir trabalhar isso de forma muito mais próxima com as famílias, com a empresa, com a sociedade de uma forma geral, isso tudo vai se tornar uma acessibilidade. E aí entra uma questão bastante importante, que é a superação de uma barreira, que é a barreira atitudinal, que muitas vezes, por falta de um conhecimento, as pessoas acabam criando, a maioria da sociedade acaba criando impedimentos para aquela pessoa. Então, ela não faz aquilo porque ela tem uma deficiência ou porque ela tem transtorno de espectro autista. Ela não faz porque ela não tem acesso àquele bem ou àquele recurso. Você trouxe bem essa questão, porque a gente enxerga isso como uma tríade mesmo. A sociedade, a pessoa e a empresa. Uhum. Entender essa dinâmica é importante, né? Cada um tem um papel a cumprir, cada um tem uma função ali para desempenhar. Como é que você diria que seria, então, a postura que a pessoa com deficiência a atitude que ela deve tomar para ela iniciar essa jornada, iniciar no mercado de trabalho um jovem? Vamos pensar assim, né? É porque assim, muito se fala da criança autista, né? Uhum. Então, o autista, a criança autista, e esquece dessa jornada, desse período de adolescência, final de adolescência, início da fase adulta.
Como que é essa preparação? Como que deve acontecer essa transição mesmo, né? A convenção, ela traz uma questão que eu acho simplesmente maravilhosa, impecável, irretocável. Ela tá claro lá. Nada para nós sem nós. Sim. Nada para uma pessoa com deficiência, ou para um público da educação inclusiva, ou para um público com deficiência, sem eles. Sim. Então, uma das coisas que a gente percebe, eu vou fazer um adendo antes disso. A gente precisa entender que muitas vezes a empresa tem dificuldade de fazer inclusão, não é porque ela não quer fazer inclusão, porque ela não sabe fazer. Exatamente. E quando a gente percebe que a gente pode ajudar nesse sentido, como é que faz? Pergunta para a pessoa. As pessoas sempre me diziam, nossa, você lida com a Joana assim, ela tem autonomia, você não tem medo que ela se machuque, alguma coisa assim? Eu dizia, não, de jeito nenhum. Eu dizia para ela, tem algum problema para você? Ela disse, mas eu sou cega? Tem alguma coisa de eu oferecer? Então, eu ia arrumar o prato dela, eu dizia, botava ali, dividia em 4 pratos e dizia, Joana, no lado esquerdo superior está o arroz, no lado esquerdo, no lado direito está o arroz, embaixo a salada, no outro lado a proteína. Quer dizer, eu dava essa condição dela entender. Mas ela conversava muito comigo. Então, à medida em que a gente ouvia muito mais a pessoa e perguntar para ela o que você precisa para estar aqui, o que você precisa para trabalhar nessa função, o que você precisa para estar nessa ocupação, como é que a gente pode fazer? Então, a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, é uma pessoa que pode nos ajudar muito, porque ela sabe muito bem o que ela precisa para ter acesso, para ter permanência e para ter êxito naquilo que ela está fazendo. Até porque cada indivíduo é único. E a gente tem muito a mania de achar que a gente sabe o que é bom para o outro, sabe? Então, eu acho que esse é um grande equívoco. Eu sempre sei o que é bom, né? Então, a gente tem muito aquela coisa. Eu sei o que é bom para o meu filho, sei o que é bom para o meu marido, sei o que é bom para o meu... Não, pergunta, o que é bom? E a pessoa, ela tem plenas condições, inclusive muito mais condições do que nós que somos leigos ou nós que não vivenciamos uma dificuldade ou um impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Mas aí que entra o pulo do gato, então. A pessoa precisa se conhecer. Ela precisa primeiro saber das potencialidades dela e dos limites dela também. Claro. Então, aprendendo a conhecer, ela vai conseguir passar essas informações adiante. A pessoa que nasce já com uma situação que convive com transtorno do espectro autista, que convive com algum tipo de deficiência, ela vem se conhecendo. Muitas vezes ela se sente impedida ou ela é calada para manifestar e dizer como é que ela funciona. Então, uma das dicas que eu dou sempre para as empresas é nada para a pessoa sem a pessoa. Pergunta para ela. Pergunta para ela, olha, a tua função é essa, o teu equipamento de trabalho é esse, está adequado para você? Está legal? Funciona assim para você? Esse é o grande pulo do gato, né? Porque aí a gente vai começando a derrubar as barreiras, né? Dentre elas atitudinais, as instrumentais, as arquitetônicas, né? Porque a pessoa sabe o que ela precisa para ir ao banheiro, o que ela precisa para fazer uma refeição, para ir para o refeitório, o que ela precisa para estar na função e o tempo que ela precisa estar ali, que ela consegue estar ali, né? Sim, exatamente. E existe alguma etapa que a pessoa tem que desenvolver antes de iniciar essa jornada? Por exemplo, alguma capacitação? Existem núcleos para isso? Adequações também. Isso. Eu sempre tomei muito cuidado quando eu fiz a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, sabe? Sempre a tese, nada para eles sem eles, nada para nós sem nós, né? Sempre que chegava no ambiente laboral, eu caminhava pela empresa com a pessoa, eu apresentava todos os postos de trabalho, eu mostrava a funcionalidade da empresa para ele entender a sua funcionalidade naquele contexto funcional e ocupacional. Então, é muito importante que a gente diga para a pessoa, outra questão, né? Se você parar para pensar, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela precisa de rotinas.
Então, se ela precisa de rotina, e a empresa geralmente tem rotinas muito fixas, eu preciso contar para a pessoa quais são as rotinas. O horário que ela vai entrar, o que ela vai desenvolver, o que é esperado dela, o horário que ela vai parar, o horário que ela vai lanchar, o horário que vai almoçar, o horário que vai descansar, o horário que vai embora, o horário de chegada e de saída. Quer dizer, quando eu conto tudo isso para a pessoa e eu faço o que a gente chama de inclusão, de acessibilidade, eu crio uma condição exatamente muito favorável da pessoa ter sucesso e ter êxito naquilo que ela vai fazer naquele ambiente. E sem falar que quando a gente faz todo esse processo, a empresa aprende com isso, né? Os colaboradores aprendem com isso. É por isso que eu volto a insistir. Muitas vezes a empresa não faz inclusão, não é porque ela não quer, porque ela não sabe. Você quer ver uma coisa? Durante toda a minha vida, eu fui ter contato com uma pessoa com deficiência pela primeira vez quando nasceu minha sobrinha. Até então, eu não tive colegas com público da educação inclusiva, ou pessoa com deficiência, ou pessoa com transtorno do espectro. Pessoa com transtorno do espectro autista, eu não me lembro de ter visto antes da minha adultez. Então, assim, eu não convivi com pessoas com essas necessidades, com essas peculiaridades. Como é que eu vou aprender a lidar com alguém se eu não conheço quem é? Mas será que não é porque não haviam pessoas com TEA, mas por falta de diagnóstico? Não, haviam, Marcinho. E vou te dizer uma coisa. Nós sempre tivemos um número muito razoável se a gente pensar no percentual da população, em relação ao total, né? Ao número total da população. A questão é que essas pessoas sempre foram invisibilizadas, as pessoas foram escondidas. A própria questão do transtorno do espectro autista, ele era muito confundido com outros transtornos, ele era muito confundido com outras doenças, e o TEA não é doença para começar, né? É uma funcionalidade, né? Então, tinha-se muita dificuldade de diagnóstico, então tinha todo um movimento de desconhecimento que levava, então, a essa questão da invisibilidade das próprias famílias. As famílias têm disso porque elas entenderam que era feio, que era ruim ter uma pessoa com TEA ou uma pessoa com alguma necessidade específica. Então as famílias escondiam, as famílias não contavam que tinha e a pessoa ficava naquela invisibilidade. E muitas delas daí diziam, a pessoa é incapaz. Ela não é incapaz, ela ficou muito restrita e por isso que ela não se desenvolveu. Como é que eu me torno quem eu sou? Eu me tornei quem eu sou exatamente pela minha convivência com as pessoas e no mundo. Eu fui para a rua, eu fui trabalhar, eu fui estudar e eu fui aprendendo com as pessoas, eu fui aprendendo com a rua, eu fui aprendendo com a sociedade, eu fui aprendendo com o mundo. Aquelas pessoas que você restringe, que você não tira de dentro de casa, como é que essas pessoas se socializam? Então, muito da questão dos impedimentos de dizer a pessoa é muito comprometida, isso muitas vezes eu tomo um pouquinho de cuidado, porque às vezes o limite está na cabeça de quem vem, não da pessoa. Por isso que eu tomo sempre esse cuidado. O que você precisa para estar aqui? E a pessoa te diz.